Olá, pessoal. O objetivo dessa aula é revisar alguns conceitos aí para ajudar vocês na nossa atividade de recuperação, tá ok? Então, vou tentar ser breve e fazer um resuminho do principal conteúdo aí da nossa recuperação, tá? Então, olha só para relembrar, o nosso pano de fundo aqui no terceiro ano é, afinal de contas, como é que os nossos aparelhos elétricos funcionam, né? Ou seja, a gente pode se questionar o seguinte, ó, vou colocar aqui. Afinal de contas, o que acontece na estrutura do material para que realmente um aparelho funcione ou não funcione? Para a gente pensar na estrutura do material, então a gente vai cair numa coisa muito importante para relembrar lá num conceito do primeiro ano, que são os modelos atômicos. Ou seja, nós vamos lembrar que toda a matéria é composta do que a gente chama de átomo, né? Lembrando o seguinte, que no núcleo a gente tem, na parte interna, cargas positivas e cargas neutras, né? Ou melhor dizendo, sem carga, que são os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, a gente tem os elétrons orbitando, joia? Então, a princípio, a gente consegue definir esse nosso modelo atômico e vai ajudar a gente a entender alguns conceitos aqui na física. Por quê? Porque desse modelo atômico vem uma ideia muito importante, que é a ideia da carga elétrica. Ou seja, quando a gente pensa na eletricidade, vai ter relação direta com esses elétrons aqui, que é a carga elétrica determinada na nossa estrutura da matéria, tá? Lembrando o seguinte, esses elétrons são aqueles que vão se movimentar nos nossos tipos de materiais, não são todos, em determinados tipos de materiais, né? E a gente vai lembrar o seguinte, ó, os prótons que estão lá na parte interna, na estrutura do átomo, que é o núcleo, eles não se movimentam. Então, a gente tem que lembrar bem disso daqui. Então, os fenômenos elétricos, eles vão ter relação direta com os elétrons. Tá ok, gente? Então, continuando mais um pouquinho, a gente vai perceber o seguinte, ó. Vamos lá. Que todo objeto, então, se encontra no que a gente chama de estado neutro. Para a gente entender agora na estrutura da matéria. Como assim no estado neutro? Na realidade, ele tem número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Ou seja, se ele tem duas cargas positivas, que é 2 prótons, ele também tem 2 elétrons, tá ok? Continuando mais um pouquinho. Eu posso fazer algum tipo de processo que deixe esse meu objeto carregado positivamente. Como assim positivamente? Ele vai ter um número de prótons maior que o número de elétrons. Por exemplo, se ele tem 2 prótons, ele tem um elétron só. Como o número de prótons supera o número de elétrons, a gente diz que ele está carregado positivamente. Ou a gente pode ter um corpo carregado negativamente. Como assim carregado negativamente? Ele tem um número de prótons menor do que o número de elétrons. Exemplo, se ele tem 2 prótons e 4 elétrons, por exemplo. O que isso representa para a gente? Representa o seguinte, ó. Que eu posso dizer que, na realidade, esse corpo perdeu elétrons. Então, sempre que perde elétrons, fica carregado positivamente. Já esse daqui ganhou o elétron. Sempre que ganha elétrons, fica carregado negativamente. E importante, ele nunca perde ou ganha prótons, perceberam? Ele sempre vai perder ou ganhar elétrons. Tá ok, gente? Então, continuando mais um pouquinho, mas que tipo de processo eu vou fazer no meu objeto, no meu corpo, né? Que faça com que ele ganhe ou não ganhe carga. Vamos lá, caminhando mais um pouquinho. A gente vai ver o seguinte, ó. Os processos são chamados os processos de eletrização da matéria. Tá ok? Que são 3. Vou colocar aqui para vocês, ó. São 3 processos bem simples que a gente pode fazer com determinados materiais, com determinados corpos. O atrito, que seria a fricção entre 2 objetos. Gente, para a gente entender, eu vou fazer um desenho bem simplesinho aqui, ó. Exemplo. Um balão e uma pessoa. Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar, a ideia disso daqui é ser o desenho de balão e uma pessoa, né, gente? Se eu pegar esse balão aqui e esfregar no cabelo da pessoa, esfregar, eu vou perceber que se eu colocar esse balão aqui perto de pedaços de papel, igual a caneta, o balão vai começar a atrair pequenos pedaços de papel que tem massa leve, né? Então, qualquer força de atração ele consegue enxergar. Então, onde é que está o atrito aqui? Peguei o balão e esfreguei no cabelo.
O que acontece? Acontece uma troca de cargas entre o balão e o cabelo. Um ganha e o outro perde elétrons. É claro que se o cabelo perdeu, ele ficou carregado positivamente, passou para o balão que ficou carregado negativamente. Só um exemplo, tá, gente? Então, é a fricção, é pegar um e esfregar no outro, ok? Então, esse é um exemplo de atrito, tá? Continuando. Agora, já o contato, não sei se esse caso já aconteceu com vocês, eletrização por contato. Muitas vezes, quando a gente se aproxima de um carro em dia bem quente, se é um dia que ventou muito, a gente só encostar na lataria do carro, a gente toma um choque. Então, por que contato? O carro está eletrizado porque ele, durante seu movimento, entrou em contato ou entrou em atrito com o vento. Joia? Quando o vento atrita aqui na lataria, se o tempo está bem seco, pode haver eletrização da lataria do carro. Por que é contato? Porque a pessoa precisa encostar no carro para sentir um pequeno choquezinho. Então, isso aqui é eletrização por contato. Traduzindo para a gente, na eletrização por contato, pelo menos um corpo já tem que estar eletrizado, tá? Na eletrização por indução, é um pouquinho diferente. Por quê? Na eletrização por indução, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma tempestade. Vamos lá. No exemplo de uma tempestade, se eu tenho uma nuvem de tempestade, ou seja, alguém que já está eletrizado, tá? É só aproximação. E nessa nuvem de tempestade eu tô lá na praia, então tá aqui a minha cabecinha lá na praia. O que acontece? Como isso daqui é uma carga elétrica muito intensa, ela vai gerar uma eletrização na minha cabeça, mesmo sem eu tocar na nuvem, tá? Então, esse processo de eletrização que gera na minha cabeça, eu posso ter uma descarga elétrica que eu desenhei aqui em forma de raio, tá? Então, na indução é a aproximação entre alguém que já está bem eletrizado com um outro corpo. Veja, aproxima, mas não toca, não encosta, tá bom? E realmente eu preciso já ter um corpo eletrizado, tá ok? Então, eletrização por atrito, contato e indução. Caminhando mais um pouquinho, gente, a gente vai ver o seguinte, ó. Quando um corpo está eletrizado, a gente vai perceber que essa carga vai gerar o que a gente chama de campo elétrico, tá? O que é campo elétrico? Seria a região em torno da carga onde há interação, a força elétrica. Lembrando o seguinte, que tem dois tipos de força, a força de repulsão e a força de atração, tá? A repulsão eu vou ter quando eu tenho cargas e sinais iguais, e a atração quando eu tenho cargas e sinais diferentes. Exemplo do balão e do papel, por que o balão atrai esses papéis? Se atrai é porque são cargas e sinais diferentes, tá? Então, esse campo elétrico tem como resultado a força elétrica. Esse campo elétrico a gente não pode ver, mas a gente pode representar. A gente diz o seguinte, olha, o campo elétrico de uma carga positiva, ele é representado com linhas para fora da carga. Eu não vejo, mas eu represento. De uma carga negativa, é representado com linhas para dentro da carga, tá? Então, olha só. Desses objetos eletrizados que ganham ou perdem elétrons, a gente pode representar o campo, ok? Esse campo elétrico, ele pode sim ser calculado. Caminhando para a nossa finalização ali, ó. Através dessas duas equações aqui. Tá joia? Então, eu tenho duas equações de campo. Uma que envolve a força e a carga de prova, e outra que envolve a constante eletrostática, a carga geradora de campo e a distância. Tá joia? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha num exemplo. Vamos lá. Olha só, o exemplo é o seguinte. Sob uma carga de prova de 3 microcoulomb, importante, gente. Esse micro aqui, ele é a mesma coisa que tivesse escrito o número aqui, 10 na menos 6. Tá joia? Então, é 3 vezes 10 na menos 6 coulomb. Atua uma força de 90 newtons. Veja, carga de prova e força. Então, ele já me deu a dica de qual equação eu vou usar. Calcule o valor do campo. Então, ó, vou fazer mais rapidinho aqui. Fica E igual a F sobre módulo do Qzinho. O F é 90. O Qzinho é 3 vezes 10 na menos 6. Dividindo. Eu vou circular aqui para vocês conseguirem diferenciar.
A gente primeiro faz 90 dividido por 3. 3 vezes 3, 9, né? Então, dá 30. E embaixo ficou 10 a menos 6. Para ele subir, ele sobe com sinal trocado. Newtons por Coulomb, que é a unidade de campo. Tá ok? Joia, gente? Então, ó, um exemplo de aplicação. Agora, vamos mudar um pouquinho o exercício. Não vamos pegar esse. Vamos deixar aqui as equações. E eu vou pegar um segundo exemplo para a gente perceber a diferença, ó. Deixa eu pegar esse segundo exemplo aqui. O segundo exemplo fala o seguinte. Deixa eu ver se aparece aqui direitinho. Arrumando aqui um pouquinho. Qual o valor do campo elétrico a 10 centímetros de uma carga? Veja, 9 micro, de novo, aqui é 10 a menos 6. E pede pra gente adotar aquele ali. Então, valor do campo. Se ele já deu distância aqui, gente, ele já tá dizendo pra mim que se trata da segunda equação. Ficaria assim, então, ó. Fazendo com vocês. E igual a constante vezes Qzão dividido por D ao quadrado. A constante é 9 vezes 10 dá 9, ele deu o valor aqui, vezes a carga. 9 micro, então 9 vezes 10 dá menos 6, dividido. Se é 10 centímetros, não posso esquecer que aqui eu tenho que passar para metro. Ok? Então, ó, continuando, 9 vezes 9. Ó, multiplicação, número da frente com número da frente. 9 vezes 9 vai dar 81, vezes 10, mais 9 com menos 6, dá 3. Dividido, 0,1 ao quadrado é 0,01, né? Então, ficaria assim. 81 dividido para 0,01, que é a mesma coisa que 81 vezes 10 dá 3, dividido para 1 vezes 10 dá menos 2, né? Ó, andou uma, duas casas. 81 dividido para 1 é 81, vezes 10. Na divisão é o expoente de cima menos o de baixo. Então, é 3 menos com menos mais, vai dar na 5. Newton por Coulomb. Joia, gente? Então, esse é um resuminho bem rápido. Eu espero que ajude vocês aí a resolver as questões da recuperação. Um abraço e até mais.